texto de João capítulo 4, nós temos o texto que servirá de base para pensarmos sobre os fundamentos da adoração no reino. Irmãos, deixa eu, antes de ler o texto novamente, eu só vou ler uma parte, na verdade, que eu já li o texto no início. Recebemos a notícia nessa semana de que diminui no Brasil o número de católicos, diminuiu e cresceu o número de evangélicos. Amém, glória a Deus. Dentro do crescimento do segmento evangélico vem uma preocupação. Diz que cresce o número dos evangélicos independentes. São evangélicos que não estão filiados a nenhuma grande denominação. Isso é estatística. E eu vou provar isso aqui no nosso templo. Se você for ali da Universal do Reino de Deus, você não encontra lugar para estacionar domingo de manhã. E aqui a gente tem bastante vaga para estacionar, até para sentar se quiser. Quarta-feira é só vir na igreja, você vê a miséria que é o nosso culto de meio de semana. Mas se você for em uma igreja, eu poderia dar o endereço, não vou dar, senão você vai querer ir lá, que é a igreja de um pessoal que saiu da Assembleia de Deus, e é uma pastora. E meus queridos irmãos, se você for lá no culto de meio de semana, você vai falar assim: o que acontece no nosso culto de meio de semana? Há um movimento sobre adoração no nosso tempo, que ele tem o lado bom, tem o lado ruim. O lado bom qual é? É que as pessoas, de certa forma, estão procurando a Deus, estão procurando adorar a Deus. Graças a Deus, pelo movimento evangélico que vem de um repensar da teologia no início do século XIX, saindo daquela frieza do protestantismo. A história ela é interessante. O catolicismo foi entrando em um estado de frieza espiritual tão grande que culminou no aparecimento, na conversão de homens dentro do próprio catolicismo, entendendo que aquilo estava muito frio, precisavam do Espírito de Deus e recorreram à Bíblia. E eu estive em um convento na cidade de Itálica, em Sevilha, e lá é muito interessante, porque é um convento que hoje ele é de um empresário e serve só para turismo. Mas é como se você pegasse esse salão e dividisse em duas partes. Você entra no convento, você tem toda a história do catolicismo dentro do convento, e existe uma grade. E você olha pela grade, fica aberto até, acho que de propósito, você olha pela grade, e é tudo abandonado do lado de lá da grade. Tem lá os quartos, tudo envelhecido. E aí nós fomos ler a história. E a história conta que ali, em Sevilha, foi a origem da Inquisição. Ali, naquele convento se converteram os primeiros padres. E começou um movimento de conversão ali dentro. Então, como a política ela é sempre parcimoniosa, o que fizeram no convento? Pegaram os padres convertidos à fé protestante e segregaram esses padres em uma parte do convento. E até hoje, aquele espaço é considerado como espaço maldito, porque ali foram segregados os padres que se converteram.
E até hoje na cidade de Sevilha tem um grande portal onde mataram vários cristãos convertidos e eles mantêm aquele portal. Eu tenho uma foto na frente dele, daqueles que se converteram e começaram a recorrer à Bíblia. Muito bem. Surge o movimento protestante ressuscitando a adoração. Uma adoração mais próxima de Deus. Uma libertação da escravidão da religião. Só que como todo movimento... irmãos, eu acho que a coisa está ficando séria, porque esse termo eu usei no meu primeiro ano aqui. Como todo grande movimento vira um monumento, assim virou o catolicismo um grande monumento, por admiração da história, das catedrais e por aí afora. O movimento protestante virou um grande monumento. Adoram-se mais as grandes denominações e os templos do que ao Cristo. O que gerou isso? Gerou o surgimento dos pentecostais. Do surgimento dos pentecostais, que começou a virar um outro grande monumento, porque começou a adorar não mais ao Espírito, a Deus, mas aos movimentos pentecostais. Aí surge o movimento neopentecostal, que é uma reação ao movimento pentecostal. Nós já ficamos lá para trás, irmãos. Os tradicionais, coitadinhos, estão lá na última fila. Porque a reação hoje já não é mais contra a nossa frieza. A reação hoje do neopentecostalismo é uma reação contra a frieza do pentecostalismo tradicional, Assembleia de Deus. Os neopentecostais, eles já dizem que não querem nada com a Assembleia de Deus, porque para eles a Assembleia de Deus está muito tradicional. Eles já querem buscar o Espírito. E agora, como reação ao neopentecostalismo, vem os sem igrejas. O sem igreja é aquele que diz assim: eu adoro a Deus, mas eu não quero mais nada saber de pastor pedindo dinheiro para mim, eu já tenho muita conta para pagar. E o diabo sabe, irmãos, tirar as pessoas da igreja com a própria igreja. Ele usa a própria igreja para empurrar para fora. As pessoas vão nesses movimentos de linha neopentecostal e só ouvem falar sobre dinheiro. Ontem nós tivemos aqui, meus irmãos, uma experiência maravilhosa. Por sinal, algumas experiências que nós temos aqui em nossa igreja, não somos melhores do que ninguém, e nem eu sou melhor do que ninguém. Tem pastor muito melhor do que eu, e não quero confete, viu? E tem gente que diz assim: quando o pastor faz, ele está querendo confete. Não é isso, é realidade. Mas a nossa igreja tem uma característica muito boa. Em alguns momentos nós investimos para abençoar pessoas. E ontem nós abençoamos aqui um novo membro, uma irmã que está chegando, a igreja não conhece. E quando nós fomos... perguntou como ela está chegando na igreja, está se afiliando à membresia, pediu autorização para casar, eu dei autorização, o rapaz não é crente, então nós vamos fazer para abençoar ainda mais, chegar à família. E eu estava achando que era aquele tipo de casamento, você pega a igreja, a família faz tudo. E no decorrer da história, e eu sou muito observador aos detalhes, eu percebi que existia um certo movimento estranho, e eu conversei com ela um dia, chamei e falei assim: como é que está a sua situação do casamento? Quem vai fazer seu casamento? Pastor, eu ia ter isso, ia ter aquilo. Ia ter o quê? Não vai ter mais? Não, não vai. Mas vai ser simples, não tem problema, pastor. Estando aqui na igreja, casando, não vai nem precisar de decoração. Eu falei: não, filha, você vai casar uma vez. Você não tem como fazer? Não. Eu falei: então esquece, a gente vai dar um jeito para você. E nós fizemos um movimento aqui dentro, e abençoamos aquela moça, e ela chorava e dizia assim: foi além do que eu esperava. E eu disse para minha esposa o seguinte: sabe por que igreja é diferente? Porque a igreja, ela sempre vai além daquilo que nós pedimos e pensamos, porque tem pessoas dispostas a servir. Só que esse movimento da religião sem igreja não tem essa bênção. Não tem essa bênção.
As pessoas hoje, elas não têm firmeza em nenhum lugar. Então, quando elas precisam ser abençoadas, elas não são abençoadas. Por exemplo, faleceu a mãe de um irmão da igreja. Ligou para nós e disse: pastor, nós não temos como fazer o velório. Nós não temos como enterrar a nossa mãe. Contactamos os diáconos. A igreja financiou todo o enterro, segunda-feira passada. A família ficou extremamente grata. E o casal da igreja, imagine os irmãos. E eu fiz a seguinte pergunta: e se eles não tivessem uma igreja por detrás? Quem ia enterrar a mãe? Essa geração sem igreja, que diz que adora a Deus, está perdendo a beleza da igreja de Cristo, do relacionamento, do envolvimento, do serviço desprendido, do serviço que não exige nada em troca, porque Deus apenas se deu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Isso está se perdendo, irmãos. Está se perdendo. A igreja no passado se tornou um lugar para os clérigos, para o clero trabalhar e os leigos ficarem observando o clero trabalhar. E é interessante porque em alguns lugares que eu pude visitar, eu vi lá as cadeiras onde sentavam lá os bispos para julgar aqueles que estavam procurando a presença de Deus. Dá um arrepio na coluna pensar que tem gente julgando aqueles que estão procurando a Deus. E nesse movimento de procura da pessoa de Deus, as pessoas vão em tudo quanto é lugar, irmãos. Como aquela mulher samaritana, ela ia no monte procurar o Senhor. E foi exatamente no encontro com uma mulher que estava, como todas as pessoas estão, procurando a Deus, tentando encontrar, como se pudessem achar, estão desesperadas, porque elas vão numa igreja, elas vão noutra, e elas chegam em uma igreja, elas encontram uma frieza tal, uma preocupação com a igreja, e não com a pessoa que é a igreja, ou elas vão na igreja e encontram uma preocupação com o bolso da pessoa. Quanto é que você pode dar de oferta? Eu posso dar R$10, enfim, então você vai lá para o SUS. Porque se você não puder dar uma grande oferta, você não tem uma grande bênção. É o que dizem essas igrejas. E mais, se você não tem uma grande oferta para dar, é porque Deus não está te abençoando. É o que dizem essas igrejas. Mas irmãos, isso não é igreja. Quem é controlado pelo dinheiro é o diabo. É Mamon. Quem usa o dinheiro para manipular o coração do ser humano é o diabo, não é a igreja. A igreja não olha para isso. E a adoração não pode ter isto. Eu não posso adorar a Deus me sentindo melhor porque eu tenho um carro melhor, uma casa melhor, uma conta bancária cheia, ou me sentindo pior porque minhas contas estão em baixa, porque eu não tenho dinheiro, porque eu ganho uma cesta básica, porque eu dependo disso, porque Deus não olha para isso. Isso é importante? É importante. Sinaliza boa administração do dinheiro, sinaliza uma habilidade no trabalhar, sinaliza sim prosperidade social, claro, meus irmãos. Não há dúvida nisso. Mas no relacionamento de você com Deus, nosso com Deus, isto não é levado em conta. Não é levado em conta. Não é levado em conta também na nossa adoração a Deus, a nossa forma de adorar. Não é levado em conta. Até porque, meus irmãos, se vocês tiverem a oportunidade um dia, e hoje em dia não está tão caro assim, de visitar um país africano, mas vá bem naquele bem pobrinho, não vá na África do Sul, não. Vá na África moçambicana. Né, Elcimar? Vai lá para Angola, vai para Moçambique, vai ver o culto daquele povo, parece macumba. Eu falei, que é isso, irmãos? Os caras vai baixar espírito aí, não vai baixar espírito não, eles são crentes mesmo. Eu falei, que é isso? E aqui, se alguém der uma balançada no corpo, a gente fica assim, está balançando o corpo. Irmãos...
Eu de vez em quando gosto de balançar o corpo nos cânticos, e eu acho que os irmãos ficam meio assustados, mas esquenta não. Eu não vou rodopiar, né? A gente não vai rodopiar não. É porque graças a Deus, a adoração, ela é corpo, alma e espírito. Então o corpo de vez em quando dá aquela balançada, né? Mas balança, mas não cai. Isso fortalece a nossa caminhada. O texto diz assim, João 4, de 22 a 24, apenas para resumir essa parte do texto, e até porque eu tenho um acordo, Jesus, de horário. Em resposta à mulher, Jesus diz assim, olha, vocês, isso para mim foi muito forte, quando ele diz assim, vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí ele diz, na sequência, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Existe um livro sobre adoração cristã, e eu quero aqui indicar para os irmãos, porque é um livro novo. Larry Hurtado, As Origens da Adoração Cristã. Ele faz um apontamento sobre a adoração pagã e a adoração cristã. E o que nós vemos é o seguinte, é o que eu quero apontar nessa manhã e dar uma introdução para a noite nós aprofundarmos mais ainda. A adoração pagã, que era a adoração que acontecia no entorno da adoração cristã, o que é isso? Enquanto a igreja adorava a Deus, acontecia toda uma cultura de adoração. Então ele diz o seguinte, que a adoração pagã, o foco está nos lugares sagrados. Na adoração pagã, o foco está nas coisas sagradas, nos rituais sagrados, nos sentimentos humanos, nos momentos de êxtases coletivos e pessoais, e na adoração como meio de graça. Então o que ele diz? Diz o seguinte: existem alguns traços típicos da adoração pagã na história. Primeiro, ubiguidade. O que significa essa palavra? Ele diz que a ubiguidade é a imanência da adoração em toda a cultura. Ou seja, ubiguidade é a qualidade do que está ou pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. É uma religião que permeia a sociedade. É uma religião que, onde você for, se você entra num órgão público, você tem lá. Quando você tem num órgão público, por exemplo, uma cruz com Cristo crucificado, você tem uma relação de ubiguidade. Ou seja, a adoração, a religião está no sistema público. Você entra numa farmácia, numa loja, e você tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso é ubiguidade, é você pegar a fé, a religião e encharcar a sociedade. Ou seja, todas as coisas na vida em sociedade estão imbuídas, envolvidas e inundadas da fé. Assim é o país católico também. Primeiro traço típico de uma religião pagã é a ubiguidade. Segundo, a importância. Há uma relação direta da vida do cidadão com a religião. A religião, ela envolve, ela domina, ela controla a vida como um todo. Há uma importância social. Terceiro, diversidade. A religião pagã, ela é diversa. Muitas formas de adoração, de crendice. Mas também ele diz que a religião pagã é marcada pelos lugares sagrados. Irmãos, pessoas recorrem aos lugares sagrados. No passado era
em Aparecida do Norte. Daqui a alguns meses será em São Paulo, no grande templo de Salomão. Lugares sagrados. As pessoas vão aos montes para os lugares sagrados. Há também um traço típico na religião pagã, que são as imagens de escultura, tão condenada na Bíblia e tão aceita pelo cristianismo. A Bíblia é tão direta: não adore um pedaço de pau, porque senão você vai ficar igual um cara de pau. Não adore uma imagem de escultura, porque você vai ficar igualzinho à imagem que você adora. Deus disse isso, mas a religião diz: não, não é problema, não é adoração, é só uma certa veneração. A religião pagã também, ela tem o traço típico dos rituais. Por isso que o tempo todo, irmãos, eu luto para que o nosso culto não seja um ritual, porque é mecânico. Pode observar, nossa adoração ela é meio mecânica. O incrédulo, quando ele entra, ele fala assim: não, é tudo mais ou menos parecido, porque levanta, senta, abaixa a cabeça, ora, lê a Bíblia, ouve lá o padre, ouve o pastor, tanto faz. É tudo muito já mecânico. E também um traço típico da adoração pagã, pasmem os irmãos, são as refeições. Mas na adoração cristã também, irmãos. Que como os irmãos gostam de comer, eu não. Mas é bom, né? É bom. Agora ele diz o seguinte: alguns traços da adoração cristã. Comece a observar a diferença. O foco da adoração cristã está na pessoa de Jesus Cristo como mediador da adoração, e não a adoração como mediadora. O foco está na vida do adorador e em seu relacionamento com os demais adoradores. Mudou. Porque na adoração pagã, você tem toda uma estrutura onde você vai e você adora. Na adoração cristã, você não tem o peso e a força da estrutura, você tem a força do relacionamento. Eu me relaciono com Deus através de Jesus Cristo, mas esta minha adoração a Deus através de Jesus Cristo só faz sentido quando ela é o resultado do envolvimento com os demais adoradores. E aí ele diz o seguinte, ele apresenta 5 características da adoração cristã. Primeiro, ela é uma adoração de intimidade. Por isso a grande ênfase no lar. Na intimidade está envolvido a solidariedade, o fazer a coisa pelo outro, para que o outro seja feliz. Eu fiquei ontem pensando, enquanto as coisas estavam acontecendo aqui, eu fiquei pensando na ideia da igreja também como uma grande realizadora de sonhos. Pega um copo d'água para mim, Simar, antes que eu morra entalado aqui. Uma grande realizadora de sonhos. Quando a igreja se une e de forma solidária, eu gasto o meu tempo para que o outro tenha aquilo que ele gostaria de ter. Se a Bíblia diz, deleita-te também no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Quando aquela irmãzinha ontem falou assim, foi muito mais do que eu pensei e que eu pedi, eu vi a igreja por detrás. Mas eu não vi a igreja enquanto uma instituição por detrás, eu vi pessoas que gastaram tempo, que ficaram de noite, que ficaram ajudando, montando. Quando ela sai, e sai o avô pastor da Assembleia de Deus aqui dentro, ele diz assim, pastor, que igreja, pastor, que povo acolhedor, pastor, que coisa gostosa, obrigado pelo que o senhor fez pela minha neta. Eu não fiz nada, pastor, eu fiz a cerimônia. A igreja se uniu e fez. Isso é solidariedade. Quando no núcleo de vida
Você fica sabendo que o irmão está precisando de alguma coisa e o núcleo de vida se levanta e em solidariedade une os irmãos e vão lá, compram uma cesta básica, ou vão lá, levam um irmão no médico. Isto é adoração. Quando durante a semana você pega o seu carro, leva alguém para que a pessoa conheça a cidade, para que a pessoa encontre uma casa para morar, para que a pessoa compre um remédio, vá no SUS buscar um remédio, consiga os contatos para abençoar a pessoa. Isso é adoração na igreja cristã. São atos de adoração. É intimidade que produz solidariedade, porque eu só consigo ser solidário sem interesse se eu tenho intimidade. Porque se eu não tenho intimidade, toda a minha solidariedade, ela é interesseira. Eu quero ou receber elogio, ou ganhar um amigo. Mas quando há intimidade, a gente apenas faz. Quando há intimidade, a gente quer atender a necessidade, nem que tenhamos que abrir mão daquilo que é nosso. Diz isso assim Jesus na parábola do bom samaritano. Você dar o que é seu. Intimidade é uma das características da adoração cristã. Participação de gêneros e grupos diferentes. A adoração cristã não segrega ninguém. A adoração cristã, ela é integrativa. A adoração cristã precisa unir o idoso, o ancião como referencial. Obrigado, Lucimar. O ancião como referencial para os mais novos, precisa cuidar da criança, precisa ter o casal, precisa ter o jovem solteiro. A adoração cristã une negros, brancos. A adoração cristã, ela une rico e pobre. A adoração cristã, ela é integrativa. E a adoração pagã, ela é segregadora, ela segrega, ela separa, ela exclui. Eu já vi muito pastor dizer assim: eu gostaria que os antigos da minha igreja fossem embora para que a igreja ganhasse vida. Eu já ouvi isso, até já fui acusado de fazer isso. Mas meus irmãos, graças a Deus, nisto a minha consciência está mais do que limpa. Porque eu nunca nem orei, nem trabalhei, nem fiz questão de que os mais velhos fossem embora para que a igreja tivesse cara de igreja de jovem. Só porque eu sou um jovem de 35 anos de idade. Não é por isso. Irmãos, que a idade é o que vale a mente, né? Então, né, Niel? Porque o Niel é um jovem de 40 e poucos anos. Tem 70, mas é um jovem com a mente jovem, um homem com a mente jovem. Além da participação, a adoração cristã ela é marcada pelo fervor. Fervor, pela manifestação do carisma de Deus, dos dons espirituais. A pessoa ela faz porque ela está envolvida por um dom espiritual, não porque ela aprendeu só. Ela tem dom. Você percebe que quando ela ensina movida por um fervor. Ela tem alegria, ela tem paixão. Ela pode estar doente, ela faz. Ela pode estar triste, ela faz. Ela tem fervor naquilo que ela faz. Porque na verdade não é ela, mas é o carisma de Deus. É o dom de Deus. A adoração cristã, ela é movida por uma relevância, porque ela vem pela dimensão do transcendente, ela tem relevância espiritual, não é só um ajuntamento de gente para resolver o problema um do outro. A adoração cristã, ela tem potência, ela tem poder de Deus. São traços que o escritor faz fazendo um contraponto da adoração pagã com a adoração cristã. Para nós percebermos, meus irmãos, a nossa grande luta para não nos deixar cair na adoração pagã. Se nós valorizarmos demais o ambiente, nos tornamos pagãos. Se nós, em detrimento ao ambiente, desvalorizarmos o indivíduo, nós nos tornamos pagãos. Mas quando nós valorizamos a pessoa, a intimidade, o relacionamento da igreja, a participação de todas as pessoas, a valorização de todas as pessoas, quando deixamos o fervor do Espírito dominar a igreja, quando damos relevância espiritual à igreja, do transcendente para o imanente, quando fazemos esta relação, quando buscamos o poder divino sobre a igreja, meus irmãos, estamos nos tornando cristãos.
É por isso que entramos nesse texto da mulher samaritana para pensar sobre adoração. Por quê? Porque me veio à mente a seguinte expressão: adoração sem conhecimento é pura badalação, é só farofa, bater ventilador em cima não sobra nada, é fogo de palha, como diz Paulo. Tudo que é construído de palha queima, o fogo queima. Então nós temos, irmãos, que lutar o tempo todo para que a nossa adoração ela seja de fato uma adoração cristã. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós podemos destacar algumas considerações sobre os fundamentos da adoração. Primeiro, quero ver com você no que a adoração cristã não se fundamenta. A adoração cristã não se fundamenta no estilo da adoração. Em qualquer parte do mundo que você for, onde há o cristianismo, você vai perceber que o estilo é diferente. Eu estava lá em Duhok, no norte do Iraque, num congresso, junto com os irmãos da primeira igreja batista de Bagdá, que por sinal Bagdá, agora vocês viram essa semana como é que a coisa está feia. A nossa igreja inclusive foi parte destruída. Os irmãos da primeira de Bagdá, nós estávamos num culto e de repente eu comecei a ouvir. Falei, que é isso? E começaram a dançar e fazer esse trilili. E eu fiquei ali sentado, conversei com os pastores, claro, brasileiro, faz sempre uma piadinha, né? Falei, o que está acontecendo? Essa mulherada vai enrolar a língua, vai morrer tudo envenenada aí. Vai enrolar a língua, vai morrer tudo entalado. E começaram num trilili, só as mulheres. Daqui a pouco os homens começaram a fazer o tal do trilili. E no meio da adoração aquele barulho. E começaram a dançar em fila. E foram rodando o salão. Falei, o que está acontecendo aqui? E começaram a levantar a bandeira e hastear as coisas. E eu perguntei depois para o missionário. Falei assim, ô pastor Calil, que negócio é esse? Ele falou, Samuel, tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro que a adoração deles é uma adoração de libertação. Eles foram resultado de uma libertação, eles foram livres. Saddam Hussein morreu. Há liberdade hoje, há uma alegria incontida no coração do povo. Só que o trilili deles, você vai ouvir em outros lugares também, não é só dentro da igreja, é uma expressão cultural. A forma de mostrar a alegria é esse som que sai da boca deles. E aí, depois assistindo um filme, eu vi a mulherada fazendo trilili também. Falei assim, tá vendo? Então uma expressão cultural que se alguém aqui dentro começar a fazer trilili, nós vamos repreender o diabo no nome de Jesus. Sai lá, espírito do barulho, né? Já vamos repreender logo. Mas lá, meus irmãos, não tem como. É o estilo da adoração cristã, que envolve muito a região. Então a adoração cristã não se fundamenta no estilo da adoração, que está focando preferências, condições e culturas. Segundo, a adoração cristã não se fundamenta em algum lugar específico. Jesus cortou isso, acabou, destruiu. Ele vai e diz assim, eu vou destruir esse templo, vai acabar esse negócio. Estevão vem e bate o machado quando ele fala sobre essa grande divisão do momento antes e o momento depois. A adoração cristã não é melhor porque ela está em um lugar mais parecido com igreja. Claro, meus irmãos, se você quer fazer educação física, exercício, e você diz assim, eu vou fazer exercício, eu já fiz essa experiência, vou fazer exercício, vou fazer em casa. Em casa tem uma coleção de equipamentos, uma coleção de equipamentos de ginástica, ninguém fazia nada. Sabe por quê? Porque não é ambiente para isso. Aí vai numa academia. Agora vai numa academia e fica parado. Você vai ser o nerd da história, o ET, porque está todo mundo fazendo exercício. Aí você começa a se mexer, você começa a fazer exercício. Então o ambiente, ele tem uma força psicológica, psíquica. Orar de joelho, qual o poder em orar de joelho? Um poder psíquico, porque quando você se ajoelha, você diz, não, eu só vou me ajoelhar ou para pegar o chinelo embaixo da cama, eu só vou me ajoelhar para quê? Para limpar o chão, ou eu vou me ajoelhar, porque toda vez que eu me ajoelho, eu estou no nível do chão. Então, se eu quero me sentir quebrantado na presença do Senhor, de pé não dá, porque de pé eu faço um monte de coisa, deitado não dá, e sentado não dá. Então eu vou me ajoelhar. A posição, ela tem mais a ver com a nossa questão psíquica, é uma carência de
de representação, de força na sua mente, para você mentalizar melhor, se concentrar melhor. Por isso que yoga, essas coisas orientais, elas têm sentido, porque eles buscam um lugar diferente para orar. Então, o jardim de oração na igreja de Dave Wang Shu, lá na Coreia, tem um jardim de oração que as pessoas vão para lá e elas ficam ali orando. Faz sentido? Faz sentido, irmãos. Porque vai tentar orar às vezes em casa, é um na internet, outro na televisão, outro não sei o quê. Vai tentar orar no gabinete, um bate na porta, vai tentar orar não sei aonde, vai tentar orar no seu trabalho. Então você diz assim, eu preciso de um lugar para orar. A igreja, enquanto templo, faz sentido. Ninguém está jogando fora a estrutura de templo, porque nós precisamos de um lugar. Mas a adoração cristã, ela não se fundamenta nos lugares. Não se fundamenta no lugar. Porque se for por beleza e cara de igreja, nós ainda temos que caminhar muito. Até porque para nós cara de igreja está ligado muito à visão europeia e à cultura dos grandes templos católicos que ainda está na nossa cabeça. A adoração não se fundamenta em algum dia específico. Domingo foi separado como dia de adoração por conta da ressurreição. Mas a adoração é todos os dias, meus irmãos. O culto do domingo não tem mais poder que o culto da quarta-feira. Por sinal, o culto da quarta-feira, que é o grande espinho na carne do pastor Samuel, muitas vezes se torna mais profundo do que um culto com a igreja lotada, quando você faz apenas porque há o movimento das massas. Irmãos, o desprezo que há em nossa igreja pelo culto da quarta-feira é chocante. O culto público, ato de adoração, é um desprezo tão revelado que às vezes eu fico me perguntando por que há tanta valorização no culto do domingo à noite. Como se o culto do domingo à noite fosse o culto do poder, porque lá tem um monte de gente. Eu queria que você pensasse sobre isso, até para você não se tornar um crente daqueles que valorizam algumas coisas e desvalorizam outras, achando que algumas coisas têm mais poder em relação às outras. Se você não puder vir no domingo, porque você está doente, viajou, vem na quarta-feira, fortaleça a tua fé, ora com o povo. Você não tem problema? Vem orar pelos outros. Não espere ter o problema para vir orar. Graças a Deus minha vida está zen. Está zen dinheiro mesmo, está zen saúde mesmo, está zen nada, então vou orar pelos outros, já que está tudo zen. Estou empregado, estou com salário, estou bem, então vou orar pelos outros. Eu não vou esperar Deus liberar uma tribulação para que eu recorra à igreja, esteja junto com os irmãos para orar, para buscar ao Senhor. Meus irmãos, há um desprezo da adoração na casa, no núcleo de vida, há um desprezo de reuniões, muitas vezes que os crentes são convocados, há um desprezo de um culto de meio de semana, de um culto de manhã, e até o desprezo do domingo à noite, porque agora nós temos internet, eu posso ficar em casa assistindo. Irmãos, a adoração cristã, ela precisa ser uma adoração que envolve o ser humano, pessoa com pessoa. Eu não posso chegar, aparecer, falar um monte de coisa bonita e sumir. Isso não é adoração cristã, isso é adoração pagã. A adoração cristã é quando eu chego, eu vou junto com o meu irmão na presença de Deus, porque a adoração cristã ela acontece quando o Espírito desce, e o Espírito desce sobre a igreja quando existe mais de uma pessoa ali reunida, buscando a presença do Senhor. A autoridade da igreja é certa, porque diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor vai estar ali. A adoração cristã não se fundamenta no estilo, no lugar ou em pessoas. E Jesus dá um toque àquela mulher quando ele diz no versículo 21, e nós vamos fechar por aqui, quando ele diz assim: vós adorais o que não conheceis. Perdão, ele diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem no monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ali Jesus coloca o machado na raiz. E ali Jesus diz: você pode até visitar Jerusalém, mas a tua adoração lá em Jerusalém não vai ser mais poderosa do que a tua adoração aqui em Bauru, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar.
Porque agora a adoração, ela é em espírito e em verdade, e esta adoração em espírito e em verdade, ela acontece em todos os lugares, e quando há a reunião da igreja, aí já não é a adoração do crente, é a adoração do corpo de Cristo. Amém, irmãos? À noite nós vamos ver no que se fundamenta a adoração cristã. Agora pela manhã, usando o texto da mulher samaritana, nós vamos ver 4 apontamentos que nos levam a entender no que de fato se fundamenta a adoração cristã. O texto do encontro da mulher samaritana com Jesus traz esses apontamentos, e eu quero convidar você para nos acompanhar. Feche os seus olhos em oração. Deus quer aprofundar a sua adoração. Eu vou pedir que, enquanto o irmão Misael prepara o nosso cântico, conhecerei e prosseguirei em conhecer ao Senhor, você faça uma oração e diga: Deus, eu posso melhorar a minha adoração, eu posso não mais me preocupar tanto com o estilo, eu posso não mais me preocupar tanto só com o lugar, eu posso não mais me preocupar tanto só com o dia específico. Não, o domingo é o dia de adoração. Não, a partir de hoje, Deus, eu quero renovar no meu coração de que a adoração é muito mais do que forma, do que lugar e do que dia. A minha adoração começa no Senhor. Sou adorador porque o Senhor me chamou para isto. E como adorador, Deus, eu não sou sozinho, eu sou igreja, eu dependo dos outros. É por isso que eu preciso, Deus, aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a suportar os fracos, os diferentes, a ajudar o meu irmão. É por isso, Deus, que eu não posso só vir, sentar no banco, cantar e ir embora. Eu preciso saber quem que está adorando comigo. Eu preciso de uma igreja. E é por isso que eu amo a minha igreja, porque ela não deixa eu adorar sozinho. Ela me ajuda nesse processo de maturidade cristã. Ó Deus, o Senhor, que tem nos chamado para sermos adoradores que adoram em espírito, só o Senhor tem poder para nos transformar em meros adoradores humanos, em adoradores que adorem em espírito e em verdade. E nós dependemos do Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Prepara o nosso coração para logo mais à noite, e assim fecharmos todo esse pensamento, para que ele venha gerar em nós uma atitude de adoração cristã, adoração que chegue até o Teu trono de graças. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.